Vamos aqui dar início, então, na aula número 5, né, de CC1, de CC2, no caso. E o que nós vimos até agora? Até agora nós já vimos 4 métodos de ordenação, né, Enzo? Quais seriam? O insertion, selection, o bubble e o merge. Exatamente, vimos esses 4. E nós falamos um pouquinho sobre como comparar os métodos e qual é a palavra mágica na comparação dos métodos. Por enquanto é complexidade, né? É o que a gente mais Complexidade. falou. Complexidade foi o que a gente mais falou, certo? E aí a gente viu lá as complexidades dos métodos e tudo mais, tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser uma aula um pouco diferente, hoje que a gente vai implementar alguns métodos, tá? Nós vamos implementar 2 métodos dos que a gente viu, o Selection e o Bubble são bem simples, apesar de que o Bubble com Sentinela tem uns trickzinhos ali, mas mesmo assim ele não é difícil de implementar. O Insertion também é muito fácil, o Emerge é fácil, mas pelo menos a gente vai usar esses para poder comparar e entender algumas coisas, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou começar um código aqui, eu vou chamar isso daqui de nada. .c, você já vai entender o que o nada faz. Você consegue ver a minha tela? Consigo sim. Nós vamos implementar essa bagaça aqui em C, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e esse programa aqui, ele vai ler do teclado, da entrada padrão, ele vai ler um vetor e vai ordenar esse vetor, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui um n. Esse n é o tamanho do vetor. Eu vou fazer esse cara aqui porque ele vai servir de modelo para todos os outros que a gente for eventualmente implementar lá na frente, tá? Então eu estou lendo aqui, esse aqui é o tamanho do vetor que é para ler. Agora eu vou alocar um vetor desse tamanho e para poder trabalhar. Mas eu vou fazer isso dentro de uma função que é o seguinte, a gente vai chamar aqui o ler vetor. Nós vamos implementar essa função aqui. Aí eu passo n e aí ele lê um vetor de tamanho n, certo? Aí, depois que ele lê o vetor de tamanho n, aqui a gente já vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma função que é o está ordenado. A gente vai passar o a e o n para essa função. Se ela retornar sim, true, a gente vai imprimir que está ordenado. Se não, Então, professor, você a escreveu gente... está ordenando. ordenado, muito bom. E não está ordenado. Ok, tá aí. Agora, e depois ele vai destruir o vetor. Eu vou passar o A para destruir. Só falta a gente implementar qual que é esses caras, são bem simples, esses 3 carinhas aqui, e a gente já pode Falta um testar. R no destruir. Oi? Falta um R no destruir. Destruir, muito bom. Vamos lá. Então agora eu vou fazer o cara que lê o vetor, certo? Para ler o vetor, ele vai receber o tamanho do vetor que é para ser lido. O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai alocar um vetor e vai retornar, vai alocar, ler as coisas dentro do vetor e retornar o que ele alocou. Então, eu vou pegar aqui o A, dou uma alloc, size of int vezes n, quer dizer, aloquei um cara para caber n inteiros. Vamos trabalhar só com inteiros na ordenação. Eu tenho que fazer, com uma boa prática, sempre que você aloca, você tem que verificar se não retornou null. Porque se retornou null, quer dizer que ele não conseguiu alocar. Então, o que a gente costuma fazer? Não deu. Ou você pode colocar alguma coisa mais elegante, obviamente, e sai do programa. Se ele não conseguiu alocar, não tem muito o que você fazer, porque acabou a memória. Isso aqui vai ser importante porque a gente pode trabalhar com situações onde realmente o problema é que acabe a memória do notebook. Talvez vocês nunca fizeram um programa onde a memória poderia eventualmente acabar e agora a gente vai chegar perto de fazer. Agora, tudo bem. Agora eu vou fazer um for com i que vai de 0, i menor que n e mais. Eu vou pegar um x, vou ler esse... Professor, falaram aqui no chat, eu também fico com essa dúvida. Não tem que fazer um casting antes do malloc de int asterisco? É uma opção. Para falar a verdade,
Cast não é obrigatório, tá? Eu posso até deixar assim, depois eu coloco ele para vocês verem. Ele não é obrigatório. Ele, bem, é uma boa prática até, não é uma coisa ruim, mas não é obrigatório, tá? Por que que não é obrigatório? Porque ele vai, dependendo, isso aí na verdade o que que muda é dependendo do nível de warning que o seu compilador vai gerar. Então, normalmente, esse daqui é uma coisa que o compilador vai passar de boa. Mas se você colocar o compilador para ele dar todos os warnings possíveis que ele imagina que tenha, ele pode reclamar daquilo ali. Mas errado nunca vai estar, até onde eu sei. Então agora, Certo, entendi. Valeu. beleza, mas a gente vai testar, tá? Pode ser que eu esteja errado também. Isso aí é normal. Passar vergonha é com a gente mesmo. De vez em quando você fala um negócio, quando você vai ver, mudou alguma coisa na linguagem, que é uma linguagem que não muda muito, mas muda de vez em quando. E aí você tem que dar uma revisada. O que eu estou fazendo aqui agora? Ó, eu estou fazendo o seguinte, essa é a função, essa aqui é a função ler vetor, tá? Então agora aqui ele lê todos os elementos um por um e coloca eles no vetor. Agora o que a gente vai fazer aqui é conferir se ele está ordenado. O que a gente tem que fazer? Para conferir se está ordenado, bem, qual é a sugestão, Enzo? A gente vai passar pelo vetor e comparar os dois caras um do lado do outro. É basicamente o que o Bubble faz, né? Se eles estiverem fora de ordem, então eu falo que o vetor inteiro não está ordenado. A única coisa é que eu não tenho que ir até o final, eu tenho que ir um menos, e eu comparo. Se o cara da posição I for maior do que o cara da posição I mais um, o que eu sei aqui, Enzo? Não tá ordenado, né? Você dá return 0. Dou um return 0. Se não, eu termino esse for. Se ele não passou nenhuma vez ali, então eu dou return 1. Porque quer dizer que ele está ordenado. Beleza. Agora falta. Ah, o destruir é mais fácil ainda. Pessoal, Diga, garoto. por que na leitura você não coloca o índice do vetor ali direto? Opção também, cara. Opcional. Totalmente opcional. Uma coisa que você. Tem várias coisas, por exemplo, que a gente poderia fazer diferente e tal. Mas aí é questão de gosto. Você poderia mandar direto aqui. Sabe o que você ganha fazendo isso? Rigorosamente nada. Nada, nada, nada mesmo. O código vai. Eu aposto que o programa final fica exatamente igual. Porque o compilador ele é esperto o suficiente para perceber que ele pode juntar esses caras aqui, entendeu? Então tem algumas coisas que, bem, é bem opcional. Poderia fazer. Ô, professor, tem Diga. uma outra dúvida aqui no chat que eu soube depois, esse exit -1, Uhum. ele basicamente sai do programa, Sai do programa. Termina o mas o programa. argumento -1 significa que ele sai com um aviso de erro. Exatamente. Normalmente o exit ele é um pouco estranho, porque normalmente quando você está trabalhando com C, você costuma assumir que zero é falso e diferente de zero é verdadeiro. Então, se você quer dizer que deu errado alguma coisa e quer sair, você diria talvez exit zero. Mas não, é o contrário. Exit zero significa que deu tudo certo. Vamos até colocar um exit zero aqui no final. Ó. Exit zero. Não precisa. Ele fecha e fala que deu bom, basicamente, o exit 0. O exit zero quer dizer que deu tudo bem, tá todo mundo Entendi. deu certinho. E O o exit 1 tem alguma diferença do -1? não, aí não, diferente de zero aí é qualquer coisa diferente de zero Ah, quer dizer que deu errado. E aí você normalmente costuma usar, se você fosse fazer o programa grande e tudo mais, você pode usar assim, olha, -1 é porque eu não conseguia alocar memória, -2 é porque eu não conseguia abrir arquivo, -3 é porque não sei o que, -4 é porque não sei o que, tá? E aí você poderia ter vários valores diferentes, e aí você combina com quem está usando o programa para conferir qual foi o erro que deu. Então, você poderia usar valores diferentes para poder sinalizar erros diferentes, entendeu? ele não só sai, como ele manda a flag do argumento que você bota ali, né? Exatamente. Para o cara que chamar. Comunicação. Eu posso mostrar depois para vocês como é que eu uso esse cara aqui. Mas o duro é que aqui a gente não vai conseguir fazer ele não alocar, né? Mas tudo bem. Ó, vamos compilar. Obrigado. Tranquilo. Vamos compilar isso aqui. -o nada.c. Eu chamei de nada porque ele não faz nada. E tá errado, por quê? Ele reclamou aqui. Hã? Ah, não. Olha isso daqui. Gente, que delícia.
Esse ponto, Porque esse ponto e vírgula aqui, cara. Esse ponto e vírgula faz com que o for seja só essa linha. E o is não exista longe desse for. Imagina se não fosse esse problema, cara, e eu fosse rodar, ele não rodaria esse negócio aqui dentro do for, por causa daquele ponto e vírgula. C é uma beleza para isso. Por isso que você sempre abre chaves e fecha chaves, mesmo com um comando só, que é outra coisa que vocês devem eventualmente perguntar. Professor, eu preciso abrir e fechar chaves para o if? Cara, faça isso. Abra e fecha chaves sempre. Sempre que você for fazer, abre chaves, fecha chaves, abre chaves, fecha chaves. As chances de você errar é menor do que se você simplesmente confiar que vai estar tudo certinho ali, não vai ter um ponto e vírgula perdido em algum lugar, tá bom? Agora eu acho que deve rodar. Olha lá, compilou, se não dá nenhum erro, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar nessa parte. Ops, por que ele foi para lá? Estranho. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho esse nada, eu vou criar um arquivo para a gente poder testar com esse nada. Primeira coisa que ele vai fazer, a gente pode rodar ele já. Ó. Se eu for rodar o nada, vai ser assim. Eu coloco tipo 4, e aí eu tenho que colocar 4 valores. O 3, o 5, o 7 e o 9. E ele falou que está ordenado. O 4 é a quantidade de valores, depois vem os 4 valores. Então eu vou rodar de novo. 4, agora eu vou colocar 5, 3, 7 e 8. E não está ordenado. Então, o nada está funcionando como deveria, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou só criar alguns arquivos para a gente testar, para não ter que ficar digitando os arquivos todos, tá? Professor, você diga. pode puxar um pouquinho pra direita o seu terminal aí, que tem... Estão falando que não estão conseguindo ver, não sei por quê. Aqui? Tá Aí, bom. acho que agora tá bom. Beleza, então. O que a gente vai fazer? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou usar o bash aqui, eu vou até parar a gravação, porque isso aqui não faz sentido. Então nós temos aqui essa formulazinha aqui que vai gerar pra gente arquivos de um determinado tamanho. Então eu gerei um arquivo de tamanho 100, e aí esse arquivo de tamanho 100, vou gerar ele não ordenado aqui, tá? Um arquivo de tamanho 100, na verdade ele tem um número 100, depois seguido por 100 números, que vai entre 1 e 1000, certo? Para a gente poder brincar com ordenação. E a gente viu que o nada está funcionando. Quer dizer, não está fazendo nada. Ele lê todo mundo e aí depois ele simplesmente verifica se está ordenado ou não, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. E aí na próxima a gente já pode, de fato, implementar algum método de ordenação.